Boa tarde. Feliz sábado a todos vocês. Sejam mais uma vez bem-vindos à Nova Semente. Nós estamos encerrando hoje uma série especial. A série tem por tema geral Reconciliados. Foram separados 6 sábados. E ao longo desses sábados aqui, todos tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho mais sobre as alianças bíblicas. E hoje, em especial, nós vamos tratar aqui daquilo que nós consideramos como o grande clímax de todas essas histórias que são descritas, de todo o significado que as alianças carregam. Contudo, nós temos algumas questões para pensar aqui. Antes mesmo de dar continuidade, eu quero aproveitar e saudar os nossos amigos que nos acompanham através da internet. Quero também desejar a vocês uma boa tarde, um feliz sábado e enfatizar também que a presença de cada um de vocês, ainda que distante, é importante para nós. E falando um pouquinho mais sobre a série Reconciliados, ela usou aqui alguns sábados, nós investimos tempo, reflexão, estudo, para entender um pouquinho sobre a linguagem da aliança e o que essa linguagem comunica a nós hoje. Hoje, em especial, como eu disse para vocês, nós faremos o fechamento do estudo, e esse fechamento, ele aponta de uma maneira muito direta para a imagem da cruz, tanto que o tema de hoje é reconciliado na cruz. Porém, e agora vocês vão entender o porquê do contudo anteriormente, esse assunto é um assunto muito extenso. E para conseguir traduzir a vocês com efetividade, assim, com uma certa eficiência, é preciso transmitir parte do sentimento que de alguma maneira ele está distribuído, ou ele é presente nessas histórias. E infelizmente a gente não vai conseguir fazer isso num espaço curto, que é o espaço dessa reflexão, o espaço destinado para a reflexão dessa manhã. Nós nos concentraremos na etapa final agora dessa jornada de estudos da aliança, mas antes eu queria apresentar e oferecer a vocês a oportunidade de ter uma consciência, ou de ter digamos assim, um conhecimento maior sobre o ensino. O livro Nosso Criador Redentor, da Terceira Margem do Rio, inclusive, ele é um livro que trata especialmente, ou especificamente, do assunto aliança. É uma introdução ao estudo das alianças, e você tem condições aí de, quem sabe, entender um pouquinho melhor sobre essa dinâmica dessa linguagem tão peculiar que Deus escolheu para expressar todo o interesse dele de se reaproximar da humanidade. Quem sabe aí no seu pequeno grupo, nos seus cultos familiares, eu gosto sempre de trazer dicas de leitura, essa é a dica. Livro Nosso Criador Redentor, o autor, teólogo Hans LaRondelle, e enfim, é uma maneira para a gente entender, talvez, com um pouco mais de detalhe, todos esses processos que envolvem a dinâmica da aliança. Pensando um pouquinho sobre o texto de hoje, ou o tema de hoje, eu quero que você faça uso um pouco da sua memória. Como eu disse, esse espaço que foi separado, esses 6 sábados, eles foram separados com um propósito, E o propósito era uma reflexão teológica um pouquinho mais robusta. Então, para ter um sentido pleno para aquilo que vocês estão aprendendo, estão refletindo, é importante ter em mente aquilo que foi instruído, aquilo que foi, na verdade, apresentado aqui ao longo desses sábados. No sábado anterior, por exemplo, nós falamos, o pastor Felipe Tonasso conduziu aqui uma reflexão, falando sobre a aliança de Deus firmada com Davi. Aqueles que estiveram presentes tiveram aí a condição de entender um pouco melhor essa aliança. E se você não teve essa mesma oportunidade, fica a dica, na internet, canais da Nova Semente. Estão aí disponíveis os 5 últimos episódios. Tenho certeza que ele vai trazer assim muito mais consistência para aquilo que a gente vai estudar hoje, Consistência ficou muito estranho, mistura de robustez com consistência, mas vocês entenderam. Abra sua Bíblia, a gente vai começar lendo o texto de 2 Crônicas. Lembrando, eu quero que você mantenha em mente a figura do que foi a aliança firmada entre Deus e Davi. Deus, no princípio, ele apresenta algumas iniciativas que envolvem a humanidade. E ela vai saindo cada vez mais de um aspecto amplo para um aspecto específico. Ele chega em Abraão. A eleição feita com Abraão é feita com um indivíduo.
De Abraão ele assume um novo passo. Ele passa agora para a escolha de um povo. Esse povo agora é chamado de nação. Ele chama esse povo de uma maneira especial. O trato é carinhoso, ele chama de meu primogênito. Esse é o povo de Israel. Mas ainda assim não está consolidado como um reino. A sequência dessa etapa ele agora escolhe Davi. Diz: Davi, é com você que a minha aliança será firmada. É através de você que a minha história será contada para a humanidade. E eu acho interessante a maneira como isso é apresentado para nós no texto. Porque quando nós reconhecemos que esse Deus é um Deus que está constantemente buscando se aproximar, buscando restaurar, recuperar vínculos que foram perdidos, algumas verdades são escancaradas a nós. Deus precisa buscar incansavelmente e insistentemente o homem, porque o homem, ele incansavelmente e insistentemente continua fugindo. Essa é uma imagem presente desde o Éden, desde a entrada do pecado. O homem foge, Deus busca. Esta talvez seria a grande imagem que retrata toda a história da humanidade, após o rompimento do primeiro vínculo. Após a quebra daquele relacionamento harmonioso que existia no Éden. Relacionamento quebrado, o homem foge. O que Deus faz? É Deus em busca do homem. Essa agora é a tônica da narrativa. Não é diferente quando você pensa em Davi. A gente não vai conseguir tratar dos detalhes da quebra desse vínculo, mas eu antecipo a vocês, o vínculo foi quebrado mais uma vez. Mais uma vez o povo se coloca nessa condição. Nós não fomos capazes de exercer fidelidade àquilo que nós nos comprometemos a fazer. Para visualizar isso de uma maneira direta, esse é o texto. Você abriu a Bíblia, eu quero te mostrar aqui dois paralelos entre um rei que se preocupa em seguir essa orientação divina e, posteriormente, um rei que faz completamente o contrário. Quanto a Bíblia aberta em Crônicas, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Santo e bondoso Deus, é o Teu Espírito que invocamos nesse momento. Não há outro interesse em nosso coração a não ser o do entendimento da Tua palavra. Por isso, Senhor, fala conosco. Nos ajude a silenciar, Senhor, todo este barulho que a semana, os dias que se passaram, insistem em manter em nós. Pai, nos ajude a sermos, nesse instante, exclusivamente presentes, Senhor, na Tua casa. É o que te pedimos agora, por Jesus. Amém. Vamos lá. Segundo livro das Crônicas, Crônicas dos Reis, né? Capítulo 17, e aqui está falando de um rei. Esse é um parâmetro. Olha aí, o rei Josafá. Olha o que é dito sobre esse rei. O verso 3. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou, aqui é uma referência a deuses diferentes, a Balaíns. Antes procurou a Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e ele vai dar sequência a essa realidade. Josafá não é um filho direto de Davi, mas é um rei que exerce a sua função real, assim como Deus esperaria ou esperava que os reis exercessem, ou viessem a exercer. Um outro rei, dessa mesma linhagem, ainda reinando sobre Judá. Agora você vai para o último capítulo do livro, o segundo livro das Crônicas, aí o capítulo 36 do livro. E aqui nós vamos ver, ou vamos ler aqui a respeito de um dos últimos reis. Olha o reinado de Jeoaquim. E olha o que é dito a partir do verso 5. Segunda Crônicas, capítulo 36. Tinha Jeoaquim a idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez ele o quê? O que era mal perante o Senhor seu Deus. E a sequência da descrição apresentada a você aqui, ela vai mostrar o que é, ou o que significa ter feito mal perante os olhos de Deus. É o completo oposto do que significa reinou segundo a casa de Davi, ou conforme Davi seu pai. Dois qualitativos que apresentam para a gente as diferenças entre esses homens, esses reis do povo escolhido de Deus. Importante isso. O importante é você perceber que logo, ainda no capítulo 36, quando você avança ali para o verso 17, você tem uma descrição aqui. E a descrição é justamente o desfecho, ou o que aconteceria com todos aqueles, ou com essa insistência do homem, de continuar quebrando os vínculos.
Diferentemente, vocês ouviram isso aqui ao longo dos sábados, né? Sábados passados, outros sábados esse assunto ele foi enfatizado, mas essa aliança proposta por Deus é um pacto de sangue. A quebra desse pacto, invariavelmente, ela precisa incorrer em morte. Aquele que não cumpre, morre. E várias imagens foram trazidas aqui para ilustrar essas relações, para se firmar esse pacto. Lembra da imagem do animal sendo sacrificado e dividido ao meio? As partes que se comprometem, elas passam entre as partes dos animais ou do animal separado, assumindo aqui um compromisso de sangue. Se eu não cumprir, esse é o meu destino, o animal partido. Mas é diferente a linguagem do texto bíblico, porque você também viu nesta série que a grande garantia do cumprimento dessa aliança, ela não é baseada na fidelidade do homem. Pensa você comigo, se fosse assim, aonde estaríamos hoje? O homem insiste, ele é recorrente na quebra do vínculo, é recorrente. Insistentemente ele foge, ele não toma conta daquilo que ele precisa responder, ou cumprir, ou fazer, quebra. E existem vários clímax narrados para a gente, né? Talvez pensar numa torre de Babel, aquela declaração, aquela afronta direta ao céu, o homem o tempo inteiro quebrando, e Deus diz, a fidelidade da minha aliança não depende da sua fidelidade, ela é garantida por aquilo que eu falo, não por você. O problema é, a quebra exige morte. Você começa a se perguntar, então, quem é que paga o preço? Mas independentemente do custo final da aliança, existe dentro dessa aliança estabelecida com o povo de Deus, um paradigma diferente. Você percebe que à medida que o povo insiste em se afastar, e aqui eu posso citar vários textos, você está lendo em Deuteronômio, por exemplo, você chegou no capítulo 28, você vai descobrir que ali tem uma relação entre bênçãos e maldição. As bênçãos estão relacionadas ou reservadas para aqueles que são fiéis em assumir a sua parte na aliança. E as maldições, elas são colocadas de maneira progressiva para aquele que insiste em romper com o pacto, em romper com o vínculo. O que eu acho curioso ao ler essas listas, é porque essas listas elas apontam para um desfecho, ela é apresentada para você de maneira progressiva, e o grande clímax não é a morte. Aquele que insistentemente quebra a aliança, à luz de Deuteronômio 28, 29, 30, 31, você vai perceber que o destino final desse, ou o último estágio, seria o exílio. O meu povo, que não era povo até então, que recebeu terra, que recebeu nome, que foi considerado agora um reino, a sua insistência em fugir, a sua insistência em quebrar esse pacto de fidelidade estabelecido, terminará com um completo espalhamento. Vocês serão espalhados entre todas as nações. E é exatamente isso que está sendo dito para a gente. O verso 17 vai narrar essa realidade. Esse rei Jeoaquim, o último dos reis de Judá, insistentemente quebrando, fazendo o que era mal perante o Senhor. Qual é o resultado? O Senhor agora espalha sobre as nações, espalha sobre o mundo. Agora, o que é importante para a gente no estudo de hoje é ler sobre uma promessa que é inserida dentro desse contexto. E para você entender esse contexto com profundidade, você precisa de alguma maneira assimilar parte do sentimento que envolve essa circunstância em especial. Percebe, esse povo não era povo. Quando Deus vai tirar do Egito, eles são escravos. Esse povo não tinha nem nome. Não são reconhecidos no texto, inclusive como um povo específico de Deus, até que Deus os chama assim. Esse povo não tem terra. Esse povo não tem casa. E ao longo das histórias, você percebe que tudo aquilo que caracteriza uma identidade, tudo aquilo que consolida uma identidade, passa a ser oferecida para esse povo. E chega então um momento em que eles se encontram nessa situação, espalhados por toda a terra. O profeta Jeremias, ele traz uma mensagem, já conscientes do seu destino. Vocês serão espalhados, a sua terra será tomada,
o seu nome será tirado de você. Não só isso, a casa onde o teu Deus habita, a grande instituição judaica, o símbolo de maior orgulho do povo. Pensa bem aqui comigo, todas as leis elas eram regidas à luz do templo, à luz daquilo que regia o templo. A presença de Deus se fazia de maneira visível, de maneira aparente dentro do templo. A indicação de que Deus era presente se manifestava no templo. E de repente o templo é destruído. Vocês perdem tudo aquilo que te caracteriza como indivíduo. E a partir de agora serão escravos em nações estranhas. É esse o sentimento espalhado entre o povo. E aí se levanta Jeremias, capítulo 31, abra sua Bíblia. O cenário é, será que havia esperança? Será que havia esperança? Jeremias 31, o verso 31. Muitos textos, né? Como eu disse, é um assunto com uma certa densidade, uma profundidade teológica que vai exigir, quem sabe, uma destreza, uma certa habilidade em manusear a Bíblia. Nós estamos caminhando para isso. Jeremias 31, verso 31. Olha o que ele diz. Palavras de Jeremias a um povo sem esperança. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel. Que pergunta, de novo? E eu acho a beleza desse texto, ela é percebida na continuidade, né? Com a casa de Israel e a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, mas para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, diz o verso 33. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Na palavra do profeta, vem a esperança. O povo está nessa condição. Perdemos tudo aquilo que nos identifica, perdemos tudo. Chegamos no estágio mais baixo da nossa existência. Como indivíduo, nem como povo, nós somos o quê? Perdemos completamente a nossa identidade. E vem essa promessa, ainda há esperança a vocês. Como eu disse, se a circunstância última prevista lá em Deuteronômio era o exílio, esse mesmo texto não termina com, o fechamento não é, espalharei vocês. Depois leia os primeiros versos de Deuteronômio 30, ele vai dizer o seguinte, mas se vocês se voltarem para mim, eu estarei de braços abertos para recebê-los. E novamente eu os ajuntarei, e novamente eu os darei nome, e novamente eu estabelecerei você como meu filho. O texto diz e fala, anuncia aqui uma aliança nova. E hoje existe uma confusão grande quando nós pensamos nesse assunto, né? Será que o novo vem para substituir o velho? Ele faz uma comparação quando ele chama essa aliança de nova aliança. E a comparação que ele traz é a aliança feita no Sinai. Vocês estudaram o Sinai, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Descrito ali em Êxodo 19, o início do processo dessa aliança. Essa aliança ela é marcada por alguns elementos visuais assim, muito, digamos assim, eles são bem perceptíveis. Deus fala para Moisés, Moisés ajunta o povo, coloca o povo aqui diante do monte. Vocês lembram dessa história? Deus vai se manifestar para o povo agora. Agora eu quero que você tente aí resgatar na sua memória os elementos visuais que você conseguiria, ao olhar, assim, identificar de forma clara, pensando no texto de Êxodo 19. Lá é dito que o cume do monte explodiria. Imagina você como povo vendo isso. Deus vai se manifestar, o cume do monte explode. Blá. Ele vai falar assim, eu vou falar e vocês vão ouvir a minha voz. E a minha voz ela soará como muitos trovões. O chão vai tremer. Ventos impetuosos serão sentidos ou serão lançados de todas as direções. O povo tem medo. Inclusive eles vão pedir para Moisés, Moisés, pede para Deus falar só para você e depois você comunica para a gente, porque é difícil ficar na presença dele. A palavra de Jeremias diz, eis que farei convosco uma nova aliança, e essa nova aliança ela é diferente da última aliança feita no Sinai.
Porque naquela aliança, a minha manifestação, ela foi esplendorosa. Foi um grande espetáculo para todos aqueles que assistiram. E eu culminei essa apresentação escrevendo a minha lei na pedra. Porém, uma nova aliança a ser firmada será diferente. Essa aliança não é mais escrita na pedra, ela é escrita onde? Ela é escrita agora no coração. Mas não é só isso. Aquela aliança que foi estabelecida com um grande espetáculo, ao ser comparada com essa, revela outra diferença. Você quer entender a diferença? Abra sua Bíblia em Isaías 53. Nós vamos agora tentar entender quem é esse que firma a aliança e como ele é narrado na história para a gente. Isaías 53. Leia a partir do verso 2 comigo. Porque foi subindo como um renovo perante ele. Está falando aqui daquele que viria para firmar essa nova aliança. E como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-los, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Se você seguir a leitura desse texto, você vai perceber que toda a ênfase aqui, toda a ênfase relacionada ou apresentada aqui, está de alguma maneira apontando para você uma diminuição do aspecto estético. Se no Sinai a exibição foi extraordinária, essa nova aliança agora seria firmada com a manifestação divina, Deus encarnando na terra, vindo em Jesus Cristo. Só que esse é apresentado como alguém que não possuía beleza alguma, que ao ser visto, era praticamente não notado. Perceberam a diferença? Nova na maneira de se apresentar, nova por agora dizer e reafirmar a vocês que essas leis serão escritas no seu coração. A grande diferença aqui talvez seja a maneira como os olhares eles percebem a cena. E se não tem algo, e se tem na verdade algo interessante, é analisar a mecânica da visão ao longo dessas histórias, das alianças que nós estudamos aqui. Olha só o que essas histórias elas revelam para a gente. Vocês lembram que a primeira história a ser estudada aqui foi a história do Éden? Lembram bem? A primeira aliança firmada no Jardim do Éden. Havia ali um compromisso, havia um vínculo bonito, o relacionamento era pleno. E você chega em Gênesis 3. E em Gênesis 3 você tem ali a descrição do encontro entre a mulher e a serpente. E naquele diálogo firmado ali, você, leitor, consciente de tudo aquilo que envolve essa relação, de um ser humano que foi criado à semelhança do seu Criador. Ao conversar com a serpente, ele recebe uma proposta. Ou melhor, o texto diz que a serpente é um animal sagaz, né? Ela parece manipular de alguma maneira a informação, mentiras misturadas com verdades, mas de maneira geral, a declaração é: olha, a partir do instante que você comer desse fruto, você será como? Como Deus. Você será semelhante a Deus. O como, talvez para a gente traga esse sentido de ser preciso, mas não é isso que o texto está dizendo. A mesma expressão que relaciona a similaridade, lá em Gênesis 1, 27, ao apresentar o homem criado à semelhança de Deus, é a expressão que vai aparecer em Gênesis 3, ali a partir do capítulo 7. Em outras palavras, o que a serpente está oferecendo para a mulher? Olha, se você comer do fruto, você vai ser semelhante a Deus. O que a mulher já possui e não percebe? Ela já era semelhança de Deus. Você percebe essa dimensão? O que está sendo dito para você aqui? A mulher está buscando algo que ela já tem, mas que de alguma maneira ela não consegue identificar. Olhos comprometidos, uma visão atordoada talvez. É interessante porque a sequência desse encontro, a dinâmica da visão, ela é acentuada. Até então não é dito que a mulher olhou para o fruto e viu o fruto de maneira com interesse. A descrição é seguida a esse encontro. A mulher agora olha para o fruto e o texto diz que ela achou o fruto desejável, agradável aos olhos. Olhar comprometido, busca contínua por aquilo que você já tem. Escreveu uma ironia interessante também. Existe um outro retrato que é apresentado, mas agora você precisa olhar lá para a história de Davi. História que nós estudamos no último sábado.
Vocês lembram que a ênfase ali no início, o texto é de 2 Samuel, capítulo 7. O momento em que Davi está firmando aliança com Deus. O texto diz que Davi teve descanso. E por ter descanso, ele pensou, olhou para as suas coisas, né? Habitando, vamos ler esse texto, que eu gosto da ironia apresentada aqui. Abra sua Bíblia, 2 Samuel. 2 Samuel 7. Segundo Samuel, verso 7, vamos ler o verso 1, já traz parte dessa sensação para a gente. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Em outras palavras, Davi se estabelece. Ele olha para os seus feitos, para as suas construções e declara: eu tenho casa. Construí a minha casa. Mas eu percebo que Deus não tem a casa dele, então eu vou construir uma casa para Deus. E olha a resposta do profeta como é interessante. Talvez lendo esse capítulo inteiro, isso fique um pouco mais visível para você. Mas o profeta, amando de Deus, vai dizer para Davi: Davi, Deus falando por meio do profeta: eu fiquei feliz em perceber que você quer construir uma casa para mim. E é por conta dessa sua iniciativa, eu quero dizer que eu vou construir uma casa para você. Poderia passar despercebida a informação. A não ser que você não lembre do início, onde mostra um Davi na sua casa. O texto diz: Davi construiu casa para si. E na sequência você tem Deus dizendo: Davi, eu vou construir casa para você. Pergunta: Davi tinha ou não tinha casa? É Deus dizendo: Davi, em outras palavras, você pensa que tem casa. Você pensa que tem casa. Mas a casa não é aquela que você constrói. A casa que perdura, a casa que percorre, a casa que de fato traz diferença para a tua vida é aquela que eu ofereço, é aquela que eu oferto a você. Alguém que pensa que tem, mas não tem. Percebe a diferença? Lá no Éden é alguém que tem e não percebe que tem. Visão, olhar comprometido. Em Davi, alguém que tem, ou melhor, alguém que não tem e acha que tem. A dinâmica da visão completamente afetada nesse processo. Talvez seja essa uma das grandes respostas, de tentar olhar para o que significa a aparição, a vinda da nova aliança, a realidade desse que não chamou a atenção aos olhos, mas fez aquilo que consideramos como a obra mais necessária de toda a existência da humanidade. Mas ainda assim tão rebaixada, tendo o seu valor tão diminuído. Essa busca do homem por aquilo que ele acha que deveria buscar, que necessariamente é uma espécie de fuga, né? Toda fuga reflete uma busca de alguma forma, ainda que seja uma busca por um abrigo, uma busca por um esconderijo. Uma outra linguagem presente ao longo de todas essas alianças é a ideia do nome. O nome tem a ver com paternidade, né? E você tem em vários instantes o homem procurando construir nomes para si, estabelecer o seu próprio nome. Gênesis 6, várias narrativas sendo lançadas para vocês aqui hoje. E eu sei que o exercício de conectá-las é um pouco difícil. Vocês vejam isso com bons olhos. Gênesis 6, o que as pessoas estão buscando na terra? O texto descreve homens guerreiros, homens de vencedores de guerra. E o texto vai dizer que esses aí são homens de renome. A sequência desse texto vai lá para Babel de novo. O que é que você tem em Babel? Homens tentando tornar o seu nome célebre. Você percebe a busca do homem para, de alguma maneira, consolidar seu próprio nome? O interessante é que as respostas divinas a essas ações humanas também têm a ver com a história do nome. Quando ele chama Abraão, ele diz: Abraão, eu vou fazer do teu nome grande por toda a terra. O chamado a Davi, aqui no capítulo 7, é o mesmo. O teu nome será grande em toda a terra. Mas entre todos esses chamados, o que mais me impressiona é o chamado feito no Êxodo, no contexto da escravidão, de um povo que não tem nome, de um povo que precisa saber qual é o nome desse Deus que está resgatando o povo. E o texto vai dizer para a gente que a essência do nome ela vai ser tão importante na narrativa do Êxodo, que um mandamento vai ser reservado para ela: não tomar o nome de Deus em vão.
E ao longo da nossa jornada, pelo menos eu já sofri muito com isso. Pensava que tomar o nome de Deus em vão é uma espécie de pronúncia em momentos não propícios, né? Sabe quando você está andando na sala e dá com o dedinho do pé no sofá, ou em desespero clama, ai meu Deus. Tem uma frase que é muito, ou melhor, uma expressão que é muito repetida, e geralmente, pelo menos é a imagem que eu associo, ela está ligada à figura das mães em indignação, em resposta a uma indignação, algum tipo de comportamento dos filhos, mas é aquela clássica expressão, Jesus, sabe? Seria isso uma forma de tomar o nome de Deus em vão? O interessante é que a palavra aqui, tomar, deveria ser traduzida para causar a impressão devida como carregar. A grande verdade é que quase em todas as outras ocorrências ela é traduzida dessa maneira. E isso por si só já muda completamente a tua relação com o mandamento. Não carregar o nome de Deus em vão. E esse vão aqui, ele não tem a ver com vanidade, não tem a ver com maneira indolente. O vão aqui, ele tem a ver com arrogância, com vaidade. É um mandamento esse. Você que não tem nome, agora assume o nome que eu dou. Mas é um mandamento, você precisa caminhar. Melhor, você precisa carregar o meu nome. E carregar o meu nome de maneira consciente, regida principalmente pela humildade. O nome é o que identifica o indivíduo. A relação do nome no texto bíblico ela é bela porque ela revela para a gente esse senso de paternidade. Quem dá nome para os filhos são os pais. E o que é mais bonito ainda, é porque a própria história dos pais, de uma maneira direta, é contada através da vida dos filhos. Como assim? Você está lendo a história de Jacó. E olha como é interessante a introdução dessa história. Vai dizer que Jacó morava numa determinada região. E Jacó tinha uma determinada idade. E esta é a história de Jacó. O verso seguinte começa a contar para você a história de José. Em outras palavras, a história do pai é contada por meio da vida dos filhos. A história de um pai, ela é perdurada por meio da vida do seu filho. E essa relação, a maneira como o texto dispõe essa realidade é percebida em vários aspectos, ou melhor, em vários pontos do texto bíblico. Talvez a grande máxima é o olhar para o próprio Cristo. As pessoas tentando entender quem Cristo era, perguntando, inclusive, mostra-nos o Pai e quem é que Cristo apresentava. Quem vê a mim? Em outras palavras, eu reconheço que a minha vida conta uma história. Eu reconheço que o nome que eu possuo conta uma história. E novamente voltamos à mesma questão, né? Porque ainda não conseguimos ver. Busca distorcida. Quando você não percebe a dimensão do que a nova aliança significa para você, talvez até alguns elementos eles se perdem ao longo dessa história. Vocês lembram da primeira promessa estudada aqui no primeiro dia? Desde o início, o preço que seria pago para a manutenção desse vínculo, dessa aliança, foi anunciado. Lá em Gênesis 3,15, havia uma promessa, e a promessa era o quê? A vinda do descendente. A vinda da semente, tradução literal para você também. A semente viria, e a semente resolveria o problema da terra. Na sequência, mais uma vez, você tem essa dinâmica da expectativa por um descendente, a expectativa daquele que traria a solução, sendo cada vez mais aprofundada ao longo dessas histórias. E agora tenta visualizar a imagem. Mundo perdido, terra amaldiçoada, e a resposta de Deus para que isso agora seja resolvido é uma semente. Sabe o que é interessante? A semente veio à terra. Vocês conhecem a história. Nasceu em Belém. Filho de Maria. Vocês conhecem a história. Olhem para a vida da semente. Essa semente prometida que traria a restauração para a terra. Há um momento em que essa semente é levantada. A semente agora é exposta na cruz, no madeiro, como diz o texto.
a terra ainda continua sobre maldição. E eu vejo isso de maneira fascinante, porque o texto mostra para você que a restauração da terra, ela está de alguma maneira condicionada à vinda da semente. E parece que o momento cabal, aonde a semente cura a terra, é o momento aonde a semente que foi um dia levantada, é agora sepultada. Pense na imagem que isso significa. Qual seria a eficiência de uma semente distante da terra? A mesma semente que veio trazer solução é sepultada, ela é enterrada. Você olha para os elementos que indicam essa relação, olha para o arco-íris, que promessa bonita, de um Deus que diz, vez após vez, garante, olha, eu continuarei indo em busca do homem, ainda que ele me ignore, a minha busca continua. E o que é belo, olhar para essa outra imagem, talvez uma grande imagem para terminarmos a reflexão dessa manhã, é que nós colorimos o arco-íris, né? Essa é a grande verdade. O texto fala de um arco apenas. E arco no texto bíblico é um instrumento de guerra. Quando Deus promete preservar a vida do homem e diz e declara, farei isso até a última consequência, eu só garanto esta verdade, porque algo está em jogo, e o que está em jogo não é a tua vida, é a minha vida. E para que isso seja lembrado, dia após dia, por toda a eternidade, eu vou imprimir nas nuvens o meu arco. E esse arco não é para que você se lembre. O texto de Gênesis 9 diz isso, é para que eu me lembre. Todas as vezes que eu olhar para esse arco, eu lembrarei da minha promessa. Não haverá destruição, pelo contrário, haverá preservação. Mais do que isso, haverá salvação para todo aquele que de alguma maneira manifestar interesse por ela. E quando você olha para o arco e entende que o arco é um instrumento de guerra, a pergunta que eu faço é, o arco está apontado para quem? Esse arco que aparece nas nuvens está apontado para quem? Agora você entende que a garantia dessa salvação não depende de você. Não é a tua vida, nunca foi a tua vida em jogo. Ela nunca foi colocada a preço. Esse arco apontou para alguém. Alguém que disse, eu garanto, e eu salvo, porque a minha palavra garante. E é a minha vida que está em jogo. E se você quer entender a consumação, o dia que esse arco disparou o gatilho, olha para o Calvário. Você quer entender o dia que o arco encontrou ali o objeto, o seu alvo, olha para a cruz. E é por isso que na cruz nós temos o grande clímax desse encontro. É possível para mim hoje, é possível para você hoje ser encontrado. Ainda que você insista em buscar, ainda que as suas buscas estejam completamente desorientadas, ainda que você insista na melhor das hipóteses, não em buscar, mas em fugir, essa imagem ela é perdurada. A ideia, ou melhor, a imagem de um Deus que não se cansa de buscar o homem, não se cansa de buscar, e independentemente do preço, independentemente do seu mérito, a promessa é que Ele encontra. E se você está aqui hoje, de alguma maneira, eu preciso entender que você também deseja ser encontrado. Talvez isso não estava tão claro ao vir até esse lugar, mas você veio. E a tua vinda, ela reflete mais do que uma fuga. Nós vamos cantar uma música agora. E essa música fala de escolhas. É sempre uma grande dificuldade, é um tremendo de um desafio quando nós entendemos o que significa carregar o nome de Deus em nossas vidas, não é? Carregar de maneira humilde, dar sequência a uma história que Ele iniciou ao iniciar esse plano de salvação da humanidade. A grande beleza é que as escolhas que nós manifestamos, ou pelo menos decidimos com a força do nosso coração, ela dá sentido para essa caminhada. Vamos cantar juntos essa canção. Se coloque em pé. Vamos cantar juntos. O homem duvida, a dúvida é fome. A vida é
que a morte consome, a mente se engana, a prova é tão pouco. Se um dia estou firme, no outro sou louco. Mas ainda que as ideias mudem, ainda há uma razão. E ainda que as coisas passem no tempo, Ele não mudará. Escolho ser fiel, escolho ser fiel ao que escolhi. Escolho ser fiel, escolho ser fiel a quem me escolheu. O cetro se inclina, o cego não muda, os livros se rasgam, o verbo perdura, o amor vai à luta, a fé cruza o vale, na sombra eu me calo, pra que Ele me fale. Mas ainda que meus pensamentos vão longe, eu fico perto. E ainda que meus sentimentos me traiam, escolho ser fiel. Escolho ser fiel. Escolho ser fiel ao que escolhi. Escolho ser fiel. Escolho ser fiel a quem me escolheu. Eu no céu, por trás dessa nuvem, eu ouço a resposta atrás da pergunta. Eu sei que há um Deus além do que muda. Ele é. Escolho ser fiel. Escolho ser fiel ao que escolhi. Escolho ser fiel. Escolho ser fiel a quem me escolheu. Declare mais uma vez. Escolho ser fiel. Escolho ser fiel, Senhor. Escolho ser fiel, Senhor. Vamos orar. Grandioso Deus, é com alegria, Senhor, que nós nos despedimos desse culto de adoração, por saber, por ter a certeza, principalmente que a garantia da sua promessa, Senhor, ela não depende da nossa capacidade de fazer o certo, ou da nossa capacidade de nunca errar,
a sua fidelidade é garantida em sua palavra. Mas ainda assim, Senhor, há um convite que hoje arde em nosso coração. O Senhor convoca um povo à fidelidade. E por mais que a ideia da fidelidade possa, de alguma maneira, parecer distante da nossa realidade hoje, o Senhor declara que nessa nova fase da aliança, essa lei que parecia ser tão distante, agora é impressa no nosso coração, e o Senhor ainda vai além, diz que é possível ser fiel, porque o Senhor colocaria em nós o Teu Espírito. E é pela presença do Teu Espírito que nós clamamos hoje, Senhor. Que esse nosso voto, que esse nosso desejo, que essa nossa expressão de fidelidade seja confirmada com a Tua constante presença em nossa vida e com a ação do Teu Espírito em nós. Nós agradecemos, Senhor, pela reconciliação. Nós entendemos também que uma vez reconciliados, nos tornamos reconciliadores. E é por isso que pedimos a Tua direção, para continuarmos sendo bênçãos, aonde quer, Senhor, aonde quer que formos, ó Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês.